né? Então, assim, a nossa dependência da tecnologia é crescente, não há dúvida. A máquina de escrever não dava conselhos ao Armando Nogueira, obviamente. O chat GPT dá e escreve para você, inclusive. Né? Aí você pode até dizer para ele, escreva esse texto com o estilo de Armando Nogueira. É verdade. Tudo isso vai acontecer. Esses são desafios novos para os quais ainda não sei, não tenho uma opinião formada. Olho com espanto. Acho que pode nos ajudar em muita coisa. E assim, coloque-se no lugar do foguista da máquina a vapor do começo do século XX. Aquele cara que mantinha a caldeira da locomotiva fervente para que o vapor pudesse mover a locomotiva. Um dia chegaram e falaram, agora a locomotiva vai funcionar com um negócio chamado eletricidade. Muito obrigado, foi um prazer, tchau. Mas novas oportunidades surgiram para eletricistas, para mecânicos de máquinas, de motores elétricos, mas o foguista dançou. Seremos nós os foguistas do século XXI? Possivelmente. Você acha que um dos pontos decisivos para você ter uma carreira tão longeva e para você manter o seu otimismo é sorte, mera sorte. Tá, pode eu ser... me dei bem. Eu peguei televisão numa época de crescimento no Brasil, entrei na melhor empresa que havia no país na época, vivi os melhores anos dessa empresa, acumulei um bom patrimônio, tô com burro na sombra. Sim. E por isso eu sou otimista. Claro. Se não fosse tudo isso, eu tenho certeza de que ia ver o mundo por outro buraco. Mas tem pessoas que passaram por tudo isso e talvez não sejam tão otimistas por elas terem um apego maior e resistência à mudança. Ah, sim, isso é verdade. Você acha que você tem você... Bom, esse é um problema hoje insolúvel. Se você tem resistência à mudança, o mundo sempre mudou, mas nunca nesta velocidade. Exato. Então, amigo, é bom você... E o fato de você ser um entusiasta da tecnologia... Visitar um psiquiatra, ser um entusiasta da terapeuta, tecnologia te fez bem na tua carreira? Muito, muito. Desde o início, eu fui dos primeiros... O Paulo Henrique Amorim, né? Que Deus o tenha, e eu fomos os primeiros a literalmente encher o saco do encarregado da computação da Globo, porque nós queríamos ter acesso remoto ao mainframe. Mainframe, um nome bonito, né? Do passado, ninguém mais usa isso também. O mainframe tinha lá, eles tinham implantado nas redações um sistema digital, né? A gente parou de escrever na Olivetti, também era uma Olivetti, e a Olivetti ficava embaixo da bancada, e tinha o seu João. O seu João era o contínuo da redação. E uma das funções dele era manter as Olivettes todas lubrificadas e com as fitas em ordem, porque usava uma fita, né, de tinta, que sujava o dedo, né, que você botava ali, que tinha tinta que imprimia. Cada vez que você apertava um botão, aquilo movimentava um bracinho que tinha um tipo, que aquilo imprensava a fita no papel e ficava lá só a letrinha lá. Então, só para explicar como funcionava uma máquina de escrever. O seu João, durante muito tempo, manteve essa função porque todo mundo desconfiava do computador. Assim, vamos botar o computador aqui, vai faltar luz e nós estamos com um jornal para entrar no ar e como é que vai ser? E não tinha gerador, não tinha coisa nenhuma, né? E mesmo o gerador, até entrar, ia desligar o computador, até carregar de novo. As pessoas tinham medo, não confiavam naquela tecnologia. Então você vê como mudou a coisa, né? A coisa andou velozmente. A gente conseguiu, com muito custo, um acesso a... Como é que era? Primeiro era 9.600 bits por segundo, né? Que você entrava pelo telefone. Você pegava um telefone, você desmontava o bocal dele, colocava um adaptador, aí grudava lá um audífono lá, um fone que ficava, um microfone que ficava, transmitia aquele barulhinho do modem para o computador. Aí eles conversavam, faziam um barulhinho mágico. E aí quando viravam um apitinho, você falava, consegui fazer a conexão. E aí, com muita lentidão, você mandava tipos. Você escrevia uma mensagem. Aí, depois de algum tempo, eles começaram a dar acesso às páginas dos jornais, você conseguia ler. Aí, daí a pouco, aí veio a www, a rede mundial, né? A World Wide Web.
E a gente conseguiu ter um acesso a uma interface gráfica bonita, começamos a ver as páginas da internet como elas são vistas hoje. Mas você, durante todo esse período, E eu sempre ali enchendo o saco. Você nunca foi resistente à mudança? Não, pelo contrário, eles é que eram, né? A gente queria acessar, tal. Outro que também era muito fã da tecnologia era o Tonico Ferreira, nosso querido amigo. E o Tonico dizia assim, falava, se a Globo fosse um banco, não ia deixar ninguém acessar remotamente os seus fundos, porque tinha medo. E havia medo mesmo de invasões, não tinha tecnologia para se defender. Alguém mal intencionado podia causar um estrago. Causa até hoje, imagina, né? Hoje com outras ferramentas, inclusive, né? Com auxílio até de inteligência artificial. Mas é isso, né? Que a gente evoluiu anos-luz em pouco tempo, em relativamente pouco tempo, que eu estou descrevendo coisas dos anos 80 do século passado, tá bom. Lá se vão 40 anos, para mim é pouco. Mas a gente hoje está vivendo novidades e eu sou o cara que vai na loja e fica louco com as novidades. Eu quero todas as novidades, né? Eu sou o amante do gadget e tenho o bom pretexto para comprá-los. Já tive mais, mas eu adoro comunicação, eu não saio de casa. Eu fiquei náufrago nos anos 80 num arquipélago chamado Atol das Jocas, o único arquipélago do Atlântico Sul, né? Fica a 100 quilômetros de Noronha e a 300 de Natal. Então você vê que não é um lugar de fácil acesso. Eu fiquei lá, não fiquei náufrago, fiquei ilhado, né? No caso, atolado, já que eu estava num atol. Mas eu não conseguia me comunicar. E a gente ficou com um problema no barco lá, para resumir a história, eu não conseguia sair de lá. Eu consegui chegar e não conseguia sair, né? Então não tínhamos como comunicar. Assim, levou 2 semanas. Era para ficarmos 5 dias, a gente ficou 15. Até alguém perceber na Globo que estava passando do limite, que aquele não era um atraso razoável, né? Naquela época era normal você passar 2, 3, 4 dias sem comunicação. Falar, mas o cara foi para um atol no meio do nada. Bom, então tá, 1 semana, 10 dias, vamos começar a mexer os pauzinhos aqui. Até que essa mexida de pauzinho se transformasse num navio da Marinha para nos tirar de lá, levou alguns dias, então foram 15 dias lá. Hoje eu não saio de casa sem o meu comunicador por satélite. É né? verdade. Né? Que agora virou esse negócio aqui. O celular também faz isso. Né? Os iPhones já estão fazendo. Mas eu tenho um comunicadorzinho por satélite que funciona em qualquer lugar do mundo, é rede diretamente Iridium. Com o satélite. Você conecta no satélite e troca mensagens. Seja num barco no meio do Atlântico, eu do só Índico. não compro o negócio lá do Mr. Musk porque Musk. é dele. Por Senão uma já questão teria. ideológica. Por uma questão ideológica. Senão Sim. eu já teria, porque é fascinante a tecnologia. fascinante também. Mas você vai passar pela mão do Mr. Musk. Sim. Né? Então, essa parte eu não gosto. Tem um outro ponto. Ser entusiasta de mudança tecnológica é uma coisa. Mas algo que talvez a sua geração, muitos que não têm a sorte que você teve, ou que têm uma cabeça diferente, olharam para inovação tecnológica dentro da comunicação como uma ameaça. Ou seja, no meio da década passada a gente foi atropelado por uma coisa que muitos chamam de democratização da mídia. Que esse tema é complicado, democratização, porque a gente sabe que também passa pelas mãos de algoritmos que a gente não sabe. Hoje a gente sabe, né? Mas em algum momento ali, todo mundo podia ter a própria Rede Globo. Todo mundo olha, que legal. Virou o comunicador. E o mundo hoje é um reflexo muito disso, assim. Com certeza. Essas mudanças... Que é um desafio para a democracia, no limite, né? Sim. No limite é isso, né? Essa coisa de cada um fazer o que quer e aí os malucos se encontrarem mais facilmente ao redor do mundo e falar, eu não sou o único maluco, tem um outro aqui, peraí, vamos fazer um partido. Daqui a pouco vamos tomar o poder. Tá aí, né?